Amélia Amorim, mas aqui está a presidente para sua saudação. Bom dia, presidente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Ana Paula, Joaquim Neto. E Joaquim Neto. Bárbara Barreto. Bárbara, todos simpáticos. Nascimento. E ainda tem o Sargento Goiabinha que está ouvindo a gente, só dando ordem. Isso. Vai chegando a Mauri depois, né? Chegando a Mauri também, vai integrar nosso que grupo. Bom. Que bom, feliz de estar aqui. André Dasca também vai integrar nosso site bondiafeira.com.br. Presidente, o ano letivo começando, Sim. Não é? E é um ano político. Como é que está o movimento? Primeiro, antes da gente entrar na parte administrativa da Câmara, mas como a Câmara, o Poder Legislativo é essencialmente político, a senhora vai sair candidata a vice-prefeito, eu soube, a prefeita, a reeleição para vereadora, enfim, qual é o futuro político da senhora, já que o ano é político? Isso. Ao longo dos 4 anos, na verdade, eu fico o tempo todo fazendo política, né? Porque política tem várias maneiras, mas essa maneira de estar com o eleitor, eu tenho esse costume, sou muito presente, cuido muito do mandato. Então, por eu cuidar do mandato, eu confio no mandato, eu confio na sobrevivência de vereadora. Porque é o que eu cuido, é o que eu sei, é o que eu estou, né, ali alinhada. Mas assim, os outros, quando eu passei para o PSDB, eu tive uma ascensão boa na política, eu fui presidente do diretório, fui presidente do PSDB Mulher. Então isso me deixou com uma ascensão melhor. Isso tudo foi por causa de um deputado de fora, que foi João Roberto, né? Então, cheguei a ser suplente de senadora, né? Na chapa de Jutaí. Essas coisas propagam você um pouquinho, né? Mas assim, dentro da política, eu trabalho muito com o pé no chão e com a razão também, não é assim, é porque eu quero uma coisa. Várias pessoas já me perguntaram por que eu não saí candidata a deputada, já com o 5º mandato, mas é porque eu sempre gosto de confiar naquilo que eu faço, eu tenho certeza. Então, se a gente não sair por vaidade, eu nunca quis. Mas a informação que nós temos que esse ano a senhora talvez deu um passo um pouco maior, né? Uma tentativa de mudar de legislativo para executivo. Como é que está essa conversa? Olha, ainda não tivemos conversa. Eu sou muito honesta na hora de falar minhas coisas, eu não gosto de esconder. Agora, eu acho que Feira de Santana tem que trabalhar no sentido de ter uma equipe forte para mudar esse cenário político. Todo lugar que eu vou, Dilson, eu ouço primeiro as pessoas, sem perguntar, é automático, eles respondem que Feira já está na hora de mudar, tal, até falam, por que não botam uma mulher? Falam muito isso. Então, eu fico observando nos 4 cantos da cidade, porque eu ando muito e fico observando. Então, as pessoas querem mudar. Tem até gente que diz assim, eu não tenho simpatia por fulano, mas se for para mudar, eu voto. Entende? Então, assim, isso é uma característica do povo querer mudar. Isso é fato. Mas a conjuntura política para arrumação, para dizer venha para cá, vamos fazer, ainda ninguém tocou no assunto comigo. É só conversinha de bastidores. Com o deputado Zé Neto, a senhora já teve alguma conversa? Eu sou muito amiga, sou muito amiga de Zé Neto. Por sinal, teve um mandato, quando eu estava no 3º mandato, eu ajudei Zé Neto. Comuniquei ao atual prefeito na época e disse, tanto que foi na época que eu ajudei João Roberto para federal e ele para estadual. Então, eu tenho uma amizade com todos. Eu acho que política não precisa você estar na política e participar de picuinhas, que essas picuinhas prejudicam o povo, né? Então, agora, às vezes tem algum assunto da população que é da alçada do segmento federal, do segmento estadual,
né? Então, assim, eu sempre falo, e eles não têm dificuldade de ouvir e de até dar a resposta à população. Eu digo, ó, aqui não é nada para mim, é para a população, faça aí. Então, eu acho que política é isso, é você compartilhar de uma forma que seja o alvo principal, seja a população, que é por isso que a política existe, não é? A política existe para cuidar de gente, para organizar toda a sociedade por vários segmentos. Por isso que tem os 3 poderes, né? Cada poder lá na sua alçada, mas o principal alvo são as pessoas. Como é que está essa relação, de fato, da senhora com o executivo, né? Do legislativo comum? Com o executivo. Houve essas desavenças, mas no fundo eu gostaria de saber da senhora, como está essa relação? Por exemplo, presidente da Câmara, prefeito, executivo, legislativo. Olha, eu desde o início, quando o Colbert me fez uma visita institucional lá na Câmara, foi uma conversa rápida, logo no início, quando eu assumi a presidência da Câmara, e uma coisa ficou clara, que eu estava sempre aberta ao diálogo. O que acontece é que o prefeito não conversa, o prefeito não dialoga, o prefeito na medida na hora dele querer algo, isso já é um costume. Por exemplo, os prefeitos de feira acostumaram a mandar um pacote pronto para a Câmara. Por exemplo, um orçamento da Câmara, eu estou lá há 20 anos, eu via, nunca passou por uma emenda. E as pessoas cobravam. Mas eu queria que na agricultura fosse dessa forma. Não pode ser assim, não. Bote uma emenda aí para acontecer isso e isso. Então, são pedidos da população, através até de audiência pública, que a Câmara tem que acatar. O prefeito, tal vereador aqui fez uma emenda, se conversa, não, vamos fregar. Sempre tem que ter um acordo, mas sempre o legislativo tem que participar a favor da população. Então, ele não aceita. Né? Se mandar um pacote pronto, sempre foi assim, passava de qualquer forma na Câmara. Eu vou te citar um exemplo aqui. Quando o projeto do BRT foi para a Câmara, eu fui uma das primeiras a dizer, olha, esse projeto não tem a descrição de tudo que vai ser feito do BRT, exatamente para computar o valor que foi tomado emprestado. Toda vez que o executivo toma um dinheiro emprestado, quem paga é a população. É para a população pagar. Então, é por isso que tem que ter uma responsabilidade incrível. E aí, ele não mandou. Qual foi o resultado? Existe BRT em feira? Não existe. Então, a Câmara sempre deu esse cheque em branco para o Executivo. Eu não tenho esse perfil. Por que eu não tenho esse perfil? Porque eu cumpro a lei. Né? Não é que eu esteja peitando ele. As pessoas, às vezes, até têm uma dúvida nisso aí. Eu explico, vamos supor, e explico de uma maneira bem didática. Vamos supor, você é um pai, né? Aqui, que está com um filho estudando em algum lugar. E aí o filho, você faz um orçamento para o filho de 2 mil ou de 3 mil. 3 mil, vamos supor. Lá com 2 meses, o filho diz assim, eu quero mais 2. Ora, é da sua obrigação como pai procurar saber onde o filho por que o filho está pedindo mais? Ele vai gastar com o quê? Você quer que a conta seja colocada na ponta da lei, é a mesma coisa, didaticamente falando. Então, se pede um empréstimo, que é a celeuma toda esse empréstimo, são vários, tem que dizer, olha, esse eu vou fazer isso e isso, e mandar um projeto anexado com todo o desenrolar do que vai ser gasto. A população quer saber, porque se a população tiver conhecimento e ele não colocar em prática, a população pode cobrar. Olha, prefeito, você assinou aqui, que ia fazer isso e isso. Então, qualquer cidadão comum pode até judicializar. Mas, se ele não diz para onde é que colocar, isso é um cheque em branco. Ele quer falar, por que ele quer esse cheque em branco? Aí, porque tal cidade fez, eu não vou me pautar por tais cidades. Se a lei me prova, se a lei está ali, né, dizendo tal coisa, eu não posso passar por cima da lei. Então ele apostou
Ele até apostou que, judicializando que eu iria ser obrigada. O Tribunal de Justiça da Bahia disse o seguinte: é da alçada da Câmara. É uma decisão da alçada da Câmara para cumprir o que? A lei. Então, é isso. Então, essas divergências que eles ficam criando, que tal, não tem nada disso. É porque a gente quer cumprir a lei. Toda vez que existe algum problema lá na Câmara, é por isso. Comigo, alguma falácia, alguma coisa assim. Esse empréstimo, da forma que está sendo discutido na Câmara, são duas folhas de papel, Dilson. Ó, 2 folhas de papel, que a segunda está na metade. Então, a primeira, especificando como vai tomar. E na hora que não tem exemplificando, diz que está tomando um empréstimo em tal banco, assim e tal. Mas não diz. Um dia que eu vou colocar, Câmara, eu vou colocar esses 200 milhões. Eu vou colocar esses 200 milhões nisso. Um detalhamento de tudo. Se não existe isso e a lei me prova que ele está fazendo errado, por que eu vou fazer errado? Então, a celema é essa. E eu tenho explicado às pessoas nos 4 cantos de feira. Eu não tenho preguiça. Eu saio todos os dias. E se você ver minha rede social aqui, as pessoas dando razão. Então, eu estou ali há 20 anos na Câmara, eles passando mesmo. Por isso que hoje a cidade está aí. Acabaram com a cidade. Botando asfalto de uma maneira irresponsável, onde não podia ser, porque não tinha uma drenagem suficiente para a água escoar. Então, uma chuva fina, qualquer chuva fina, as pessoas passavam despercebidas. Mas qualquer chuva traz um transtorno na rua, faz uma poça grande, leva um escoamento diferente. Então, essas coisas todas que a cidade vem sofrendo é em decorrência de uma irresponsabilidade desses gestores em estar tomando empréstimo para determinadas coisas e não colocar em prática. E a população não pode cobrar se ele não assinou. Porque depois vai dizer assim, por que você não reclamou na época? Então eu estou aí. Eu estou lá na Câmara sendo essa pessoa que está reclamando. É a voz melhor para reclamar, é a voz da Câmara. Lá reclamando de uma maneira e não aceitar da maneira que quer. Ora, eu aqui faço uma pergunta através do seu programa e faço uma pergunta a todos. Caso fosse uma implicação da presidente Eremita com relação a aprovar qualquer demanda que o prefeito queira, de qualquer jeito, se fosse uma implicação, uma birra de Eremita com Cobé, a justiça tinha feito justiça? Acredito que sim. A justiça já tinha dado. Olhe, faça, aprove isso aí, você está errada. Entende? Então, quando a gente segue o certo, que a justiça concorda, que a justiça diz da alçada da Câmara, é o poder. É um poder independente, é um poder... porém, ele seja harmônico, mas tem que ter suas... para que existe a Câmara? Por que existe a Câmara, 21 vereadores, a presidente da Câmara, para quê? Eu queria saber para quê? Porque se fosse para fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, não precisava ter Câmara. E outra coisa, Dilson, que eu vou dizer aqui. Toda vez que o gestor queira resolver, eu vou fazer o asfalto, eu vou colocar asfalto no tal bairro, certo? Tal bairro, eu vou colocar asfalto, vou drenar, vou fazer tudo ali, vou deixar o bairro bonitinho. Esse projeto nunca precisa passar pela Câmara. É da alçada dele. Não tem projeto nenhum com relação a ele dizer assim, eu quero fazer uma drenagem no tal bairro. Não existe. O que eu acho que a maioria dos políticos, eles têm... E esses políticos de feira aqui, que são poucos, mas que vêm tomando conta da cidade há 24 anos, tem uma coisa na cabeça. Eu vou fazer alguns pontos de iluminar a cidade.
obra debaixo do chão, obra que alguém passe e não veja, não me dá o direito não me ajuda a seguir no próximo mandato. Então, termina não fazendo, sabe? Fazem coisas que a população passe realmente despercebido e só vem à tona numa situação dessa. Presidente, e pelo que a senhora coloca aí, o que falta mesmo, segundo essa sua premissa, é um diálogo entre o executivo e o legislativo. O que está faltando essa Tem diálogo, Dilson. Tem pessoas que vêm, conversa e dizem, eu vou conversar com o Colbert, mas aí volta e diz, eu não tive condição de conversar, ele não permite que converse. Toda vez que existe um radicalismo, uma prepotência de dizer assim, aqui eu que mando, eu quero assim, não tem diálogo. Depende, minha ponte aí, qual o segmento da sociedade que Colbert conversa? Eu quero saber. Não conversa. Aliás, eu não vou dizer que ninguém, né? Mas ele deve ter os pontos dele, os pontos preferidos dele para ele conversar. Mas termina sendo o ponto, a vontade dele seja melhor. Talvez ele pensasse assim, eu governo de qualquer jeito, sem a Câmara, certo? Talvez seja um pensamento assim dele, né, que ninguém sabe. Então, não tem um problema nenhum em conversar, de jeito nenhum, mas nunca se chega. A conversa é sempre dessa forma, do jeito que ele quer. Agora, esse projeto do empréstimo da Câmara, a Câmara da Prefeitura para a Câmara, a senhora tem já, assim, ideia de que forma a Prefeitura se manifesta para reformar, para atender a necessidade? Ele cumpriu o que diz a lei. Eu vou mandar o projeto para a Câmara. Olha, Câmara, tá aqui, ó. Eu disse que eu vou pedir o projeto, estou pedindo o empréstimo. Anexo aqui, ó, ou junto, né, fazer o projeto dizendo onde vai gastar, que era o que o BRT deveria ter feito. Os 100 e tantos milhões que tomaram para fazer o BRT. Devia ter dito, olha, eu vou fazer um canal do Tomba, porque ficou tudo na conversinha, só na conversa. E não fez. Quando você passa ali na João Duval, você diz assim, tá onde? Eu tô vizinho a gaiola de Zé Ronaldo. Respondem assim. Todo mundo já sabe onde é a gaiola da João Duval, as duas gaiolas. Então chamam de gaiola. Então, porque não houve o compromisso de nem sequer mandar para a Câmara exemplificando o que queria para aquilo, porque se pudesse pontuar ou tivesse lá colocado na lei o que era que ia fazer, qualquer cidadão comum poderia até reclamar, qualquer um, mas não tem, não tomaram foi um cheque em branco que deu. Então a mesma coisa agora, ele tem que escrever. Aí ele deu um exemplo, que tal prefeitura, eu acho que foi Salvador, eu digo que eu não tenho nada a ver com outra prefeitura, eu vou cumprir o que diz a lei. Então, se ele mandar, qual o problema? Eu faço essa pergunta que um radialista fez. Qual o problema dele direcionar, dele fazer tudo como manda? Qual o problema? Por que ele não quer dizer qual a obra? Porque uma hora ele disse que queria fazer o viaduto do Feira Nova, fez até uma filmagem, me culpando. Fez uma filmagem em frente ao viveiro, dizendo que ia abrir aquilo ali, condenando o governo do estado por aquela obra que fez ali, que ele ia abrir ali e que ele ia gastar, que era com esse dinheiro do empréstimo. Uma hora ele disse que era para o hospital. Então, cada hora ele disse que é para fazer uma coisa. Agora chegaram as chuvas e ele insiste em dizer, não, agora é para eu fazer, cuidar dos lugares de drenagem por causa da chuva. Na época da pandemia, eu passei por um problema, eu estava sendo vereadora lá, e toda nosso dinheiro, nossa verba, as verbas de subvenções e as impositivas foram colocadas em prol do Covid, não foi para o Covid. Não foi. Então, toda vez que você não tem a responsabilidade de assinar, de colocar lá, teste por devidos fins que vou fazer isso, você pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que quiser. Então, não é assim. Se a política fosse tratada
como manda a lei, com mais respeito pelos gestores, a população não estava sofrendo desse jeito em Feira, não. Com relação a isso aí, com relação a muita coisa. Entende? Não estava passando por isso, não. A obrigação do gestor é cuidar da cidade. E cuidar da cidade de uma forma com muita responsabilidade. Levando à população o que realmente a população quer. A resposta de um gestor competente, de um gestor que cuide, de um gestor que diga assim, olha, população, eu não estou fazendo isso aqui porque, olhe, a verba aqui não deu, mas nós vamos conversar com a sociedade é importante, conversar com a população é importante. Não é conversar no sentido de embromation, não. É conversar no sentido de botar a realidade, mostrar a realidade para as pessoas. Eu sou vereadora, Dilson, no quinto mandato, faço política desde os 18 anos. Nunca prometi nada a um eleitor meu. A palavra promessa não existe na minha vida pública. E é por isso que eu estou no quinto mandato. É por isso que eu já tive 2 mandatos ajudando o Rubens Carvalho, na minha adolescência praticamente, e 2 mandatos do meu ex-marido. Então, praticamente, eu estou no 7º mandato de vereadora, pedindo voto, conversando com o povo, mas conversando de uma maneira honesta, que o professor quer isso. As pessoas querem, dá para fazer. Ótimo, vamos ver se a gente resolve. Vamos ver se a gente resolve. Mas atestar que a gente vai fazer é perigoso porque não está nada na sua mão. Bom, como a senhora falou, evidentemente que essa falta de diálogo não vem só agora do governo Colbert. Já vem de governos anteriores entre... Olha, os governos anteriores eram assim. Sempre tinha conivências. Chegava na Câmara, eu estava lá e via, né? Mandava. O ex-prefeito Zé Ronaldo tinha época que mandava 4 ou 5 pedidos de empréstimo de vez. Olha, agora vamos votar. Atenção, vereadores, vamos votar agora os 3, 4 projetos de empréstimo aqui, que é do prefeito, ó. 2 folhinhas de papel, pronta. Tinha maioria. Se eu pautar esse projeto, passa. Eles são 12 vereadores. Mas a responsabilidade de pautar é da presidente. E a presidente só pode pautar, qualquer presidente só pode pautar dentro da lei. O que tiver na lei, não pode pautar de qualquer jeito. Tem vereadores lá que quinta-feira me perguntaram, mas por que ela não pauta? A gente está aqui para votar. Ele não tem nem noção de que para pautar um projeto você tem que verificar se aquele projeto está dentro da lei, se está realmente regular, a contento da população para ser aprovado. Então, não está. É só você pegar a cópia, que eu já fiz a distribuição desse projeto dele várias vezes, a várias pessoas, anexado com a lei. Eu já fiz isso várias vezes. Bom, agora, após a sua experiência no Executivo, né? A senhora tem 5 mandatos de vereadora, e evidentemente que estando do outro lado, como seria Eremita? Eu não me imagino assim, porque... Uma coisa eu lhe digo, se um dia, que a gente nunca deve dizer que dessa água eu não beberei, né? Eu trabalho muito com minha realidade. Mas se um dia eu chegasse, como eu disse, se um dia eu disse aos meus alunos, primeira reunião que eu fiz com meus alunos, para dizer que eu ia ser candidata a vereadora, que eu queria apoio deles, eles me disseram, não se candidate não, porque você vai ser ladrona. Eu achei pesado aquilo. E bati um papo com eles nesse teor que eu estou lhe falando aqui. Eu vou fazer uma política diferente. Eu não vou prometer nada a ninguém, eu vou procurar ser amiga, vou ouvir todos. E dentro das minhas possibilidades, eu vou chegar junto para ver se minha colaboração dá certo, se não dá. Teve muita gente que disse, você não vai passar, você não vai ganhar dessa forma. Mas meus alunos acreditaram naquele momento e disseram, faça mesmo, Pro. Então, é isso. Se um dia eu chegar a mais, né, nesses degraus, algum degrau a mais, na pergunta que você fez, com certeza meu ponto principal vai ser honestidade. Se o político colocar na cabeça dele, eu sou honesto, eu vou ser honesto com minha população, eu vou ser honesto com meus eleitores, ele vai fazer um trabalho espetacular, né? Então, o ponto-chave é esse. É ser honesto, ser fiel, conversar, contar a realidade, não inventar história. Porque ninguém quer ouvir historinha. Né?
repare que quando você educa um filho na sua casa, ou que tem dois, quando ele insiste em dizer o que eu quero isso, e você conversa com ele e explica por que não vai dar, o filho vai entender, né? Se tiver algumas que não, que tem cabeças diferentes, ideias diferentes, você está fazendo o seu papel de compartilhar uma seriedade no serviço público. Esse é o ponto-chave que eu, com certeza, seria. Os outros segmentos, com certeza, a gente tem ajuda, a gente procura. Lá na Câmara eu não tinha experiência de ser presidente, mas eu constituí uma equipe muito maravilhosa, né, para poder me assessorar, e está dando certo. Está dando certo porque eu estou com um trabalho muito bem feito aí. Presidente, foi um prazer muito grande ter a senhora aqui. Eu que agradeço. Sei que a senhora vai agora para o seu trabalho, começa agora... Hoje é dia de atendimento. Hoje eu atendo, né, pessoas na minha sala. É a previsão de quando a Câmara voltar para o seu espaço? Olha, eu acho que a gente deu uma acelerada lá na empresa, quando se faz um trabalho daquele que tem 20 anos na Câmara. Contando com outros anos, você imagina quanto tempo aquele telhado da casa estava sem mexer, as paredes. Então, quando mexe em uma coisa e aparece outra, deu um atraso um pouquinho. Fora as 2 semanas que o prefeito embargou, né, houve realmente esse atraso. Mas acredito que esse mês a gente está resolvendo isso aí. Um abraço, bom dia. Eu tive o prazer, né, de ter o Amélia Amorim cedido pelo nosso governador. Aqui, né? Não criou dificuldade nenhuma, me ajudou aí, sem custo nenhum para a Câmara. Eu só tenho a agradecer. E a relação da senhora com o governo do estado, como é que está? Porque ali é um espaço do governo. É isso que eu estou te dizendo, eu sempre procurei ter uma amizade com todos, dialogar com todos, acabar com essa birra porque o governo do estado não... Olha o terreno, a seção do terreno do Centro de Convenções. Quanto tempo ficou ali o Centro de Convenções por causa de birra política? Quando chegou agora, o governador entrou em contato comigo e disse: há a possibilidade, para ontem eu não posso, porque já passou, mas bote para hoje. Aí ele disse: nós vamos botar para amanhã. Então deu certo, está lá o Centro de Convenções construindo. Há quanto tempo Feira não já devia ter esse presente do Centro de Convenções? Por que não aconteceu? Birra. O governo do estado não faz, eu faço. E já presenciei aqui, quando eu entrei logo na Câmara, eu presenciei uma cena interessante. Olha, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que é o governador Paulo Souto que está fazendo. Na verdade, o Paulo Souto não estava fazendo nada, sabe? Mas tudo que fazia era para agradar o governador, porque estavam todos os dois, entende? Então, só se faz uma coisa para a cidade se tiver de amizade, do mesmo partido, não. Porque se fosse assim, existia uma lei para dizer o prefeito tem que ser do mesmo lado, né? A política já fazia dessa forma. Então não é assim. Essas birras políticas é que deixa a cidade fracassada do jeito que Feira de Santana está. Presidente, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Pode sempre. Eu que agradeço. A senhora aqui, e vou estar sempre aqui.